Hoje nós iniciamos uma série que chamamos de Os Caçadores de Deus, porque acreditamos que Deus nesses dias vai nos conduzir a uma fome e sede, a uma busca louca por Ele. Eu estava estudando essa semana e eu estudei sobre um caçador de tesouro, que ele montou toda uma equipe, junto com a sua equipe, seus filhos e a sua esposa, e eles foram em busca de um tesouro, de um navio chamado Toca ou Tosca, não me recordo agora. E ele pegou todas as suas economias, então, e ele foi se dedicar à busca por esse tesouro. E ao longo dos anos, muitas vezes com ações frustradas nessa busca, houve um determinado momento que o filho dele estava junto com a sua família num barco menor, e uma tempestade então veio e levou aquele barco, e toda a família do seu filho faleceu. E algumas pessoas acreditavam então que ele desistiria de buscar por aquele tesouro, que ele tinha dado muita parte da sua vida por isso. E para surpresa de todos, aí que ele continuou por essa busca. Passados então 10 anos desse acidente, de uma maneira muito inesperada, ele então encontra aquele navio submerso há mais de 200 anos. E as pessoas achavam que ele estava em busca daquele tesouro para o enriquecimento próprio, e acreditavam então que ao descobrir aquele tesouro, ele iria desfrutar das riquezas que ele descobriu. Ele então, para surpresa de todos, ele usa aquele recurso para construir um museu e fazer com que a história daquele navio e de toda a sua tripulação fosse conhecida. E aí perguntaram para ele o porquê que ele fez tudo aquilo. E ele disse para a pessoa uma frase muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E ele diz: eu tenho um coração insaciável para descobrir aquilo que ninguém descobriu antes. Hoje nós começamos então uma série Caçadores de Deus, e eu queria te desafiar a refletir um pouco o que é ser um caçador de Deus. Será que Deus é aquela pessoa que é tão escondida? Deus é aquela pessoa que não se revela? Deus é aquela pessoa que não se mostra e que por isso nós temos que sair à procura dele? Ou será que ser um caçador de Deus é aquela pessoa que busca por ele com uma fome e uma sede tão grande, tão profunda, que essa fome e sede acaba se tornando muito maior do que a capacidade do próprio Deus de saciar essa fome e sede? Embora eu não creio que isso seja possível. Mas é aquele tipo de pessoa que busca a Deus de uma maneira tão incansável, e que não é diante da primeira adversidade, não é diante das primeiras lutas que enfrentamos que vamos desistir de buscá-lo. É aquela pessoa que, movida por uma paixão, busca uma intimidade cada vez maior com Deus. Quero ler um texto, está no livro de Salmos 143, verso 6. Salmos 143, verso 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como uma terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, porque o espírito já me desfalece. Não me escondas a tua face. Salmo 42, verso 1 e 2, também vai dizer algo interessante sobre isso. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei
e me verei perante a face de Deus? O salmista, então, aqui, ele nos desafia a um estilo de vida, a um padrão de vida, aonde determinadamente nós queremos buscar esse Deus. E aí eu te faço, então, uma pergunta nessa manhã: você é alguém que de fato deseja a presença de Deus? Você é alguém que de fato conhece a Deus e que deseja estar com Ele? Porque em nossa busca pela presença de Deus, será que muitas vezes nós não nos limitamos a preocupar demais com a opinião dos outros? O que você seria capaz de fazer aqui hoje, nesse culto, para dizer para Ele, não é para as pessoas, que você tem fome dEle, que você tem sede dEle? O que você seria capaz de demonstrar para Deus? Qual é o tamanho da sua fome e da sua sede por Ele? Ou será que você está muito mais preocupado com o que os outros falarão de você? Ou será que você está muito mais preocupado com a sua reputação? E se Deus, de repente, te conduzir a um processo de adoração tal aqui nesta manhã, que você se esquece de todos que estão à sua volta e de repente você se joga e se entrega na presença de Deus? Porque aquilo que é bom acaba se tornando inimigo daquilo que é melhor. Concorda comigo? Aquilo que é bom acaba se tornando um inimigo daquilo que é melhor. E às vezes nós, na nossa religiosidade talvez, na nossa diplomacia muitas vezes radical, às vezes nós nos conformamos com o bom, nós nos conformamos com o raso, com o superficial. E às vezes Deus vai nos levar a ter momentos de uma entrega tal, aonde eu não me preocupo com quem está à minha volta, eu não me preocupo com quem vai olhar para mim e vai me julgar. E será que talvez nós não estamos nos contentando com tão pouco? Será que não estamos nos contentando em vir para uma igreja todos os domingos e nos contentar talvez com uma pequena demonstração da glória e do poder de Deus? Eu quero então aqui nesta manhã fazer uma analogia com o fato onde Jesus, eu já até preguei isso há muito tempo para os meus discípulos aqui. Às vezes parece que Jesus aqui foi até um pouco rude com essa mulher. Parece que ele foi de uma certa forma grosseiro. Se formos desconstruir a cena aqui, parece que Jesus foi um pouco, com todo respeito, grotesco com a resposta que ele dá para essa mulher. Quero ler o texto, está no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 22. Eu vou ler Mateus, embora Marcos traz essa mesma história, só que Marcos ele trata a mulher com um pouco menos não, com uma outra face, digamos assim. Mas Mateus ele traz uma particularidade que eu quero julgar ser esse um dos motivos que Jesus tratou dessa forma essa mulher. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando e clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Diga, veio e o adorou. E disse: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Interessante, né? Mateus então vai falar que essa mulher é uma mulher cananeia, descendente dos cananeus, que foram aqueles povos que Josué ele expulsa
ali da terra prometida, e talvez por isso Jesus tenha um pouco de aversão a essa mulher ali, por causa dos antecedentes culturais que ela carregava. Marcos vai falar que ela é uma mulher sírio-fenícia, possivelmente ali da região da Grécia, mas não deixa de dizer que ela também era descendente dos cananeus. No primeiro momento, parece que Jesus foi um pouco grosseiro com essa mulher, dizendo: olha, a mesa, o banquete que eu preparei aqui é para os filhos de Israel, não convém que eu dê a mais ninguém. E aí ele vira e fala assim: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha como que Jesus, então, identifica aquela mulher naquele momento, né? Olha, você não é alguém tão importante para nós nesse contexto aqui. E ela, literalmente, ela reconhece aquilo e ela disse: Senhor, tudo bem, concordo com você, você está certo. Eu não passo talvez de uma cachorrinha aqui, faminta, desejosa, mas os cachorrinhos podem se alimentar das migalhas. E aí, surge então a seguinte reflexão: será que nós não estamos nos acostumando, enquanto cristãos, a satisfazer a nossa vida, satisfazer a nossa fome pelas migalhas que caem da mesa? E aí nós fizemos então questão de preparar essa mesa farta aqui hoje. E essa mesa, ela precisa ser desmontada no final do culto, e eu não posso guardar nada. E aí é onde nós vamos saber qual é a fome que você está tendo. Nem que você leve, que você coloque talvez esse mamão lá na televisão da sua casa, e todas as vezes que você ligar a televisão, você vai se lembrar: eu preciso ter mais fome de Deus. Você pode comer aqui, pode comer na sua casa, você pode congelar, você pode empalhar, você pode fazer o que você quiser. Tem o meu bolo aqui, ó, meu bolo de fubá aqui, ó. E quem quiser levar, leve, quem quiser comer aqui, coma. Mas nós fizemos questão de montar essa mesa aqui para levar você à seguinte reflexão: e se hoje Deus estivesse diante da sua vida dizendo: qual é o nível da sua fome? Qual é o nível do seu desejo por mim? E se eu dissesse para você que Ele está aqui hoje e está perguntando para mim e para você: você está satisfeito ou você quer mais? Você está satisfeito com aquilo que você tem se alimentado aqui aos domingos quando você vem? Ou você quer mais de mim? Porque pode ser, irmãos, que nós podemos estar tão satisfeitos com aquilo que estamos comendo. Pode ser que aquilo que está caindo da mesa aqui seja algo que está te suprindo. Pode ser que aquilo que estejamos liberando aqui todas as manhãs de domingo esteja literalmente te suprindo. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Eu só estou dizendo que Ele tem mais para mim e para você. Ele tem mais para você. Você pode dizer amém com isso? E eu quero dizer para você: Deus está se movendo no nosso meio. Deus está aqui, irmãos, e Ele está se movendo no nosso meio. Mas será que nós não estamos nos contentando em talvez varrer por debaixo da mesa, atrás de algumas migalhas que caem? Quando Ele está dizendo para mim e para você: eu tenho uma mesa farta para você todos os dias. Ele preparou essa grande mesa, é a mesa de uma presença. Então eu queria que quando você olhasse para essas frutas, para essas coisas que estão aqui, que você pudesse se lembrar que Deus, Ele tem uma mesa preparada para mim e para você. E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: venha e coma. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala: venha e coma. Será que há realmente fome em nós? Isso é muito relativo. Porque com certeza, se você tomou um café da manhã ali, na sua chegada, e hoje eu fiz 2 bolos de propósito, né, que foi para quem chegasse no café da manhã, não ficasse sem se lembrar de mim, né? Acordei 5 horas da manhã, irmãos, para fazer bolo para você. E aí você nem chega mais cedo para comer do meu bolo. Sabe o que você está dizendo para mim? Não tenho fome.
Nós temos uma cozinheira aqui, como é que é? Cozinheira por paixão, né, Janaína? A melhor coisa que tem é você cozinhar para quem está com fome, porque tudo fica bom, tudo fica gostoso. Mas todo cozinheiro que se preze, e eu jamais quero me atrever a ser um cozinheiro por paixão, como a Janaína, né? Mas a gente acaba de fazer a comida, você fica ali no pé da mesa, que é para reparar se as pessoas estão comendo bem ou não, né? Para saber qual é o nível de valor que elas estão dando para a sua comida ali. E aí quando a pessoa vem repetindo, você fala assim, yes, deu certo, né? O tempero funcionou, né? Eu me lembro uma vez aqui que a gente fez uma panelinha aqui no nosso ajuntamento de células aqui. E aí teve uma pessoa que ela está aqui, então eu não posso dar muita característica dela, que senão vocês vão acabar descobrindo quem é. Mas o camarada comeu 4 vezes. Aí eu falei assim, ou ele estava com muita fome, ou a comida estava muito boa. Mas é muito bom quando você vê alguém com muita fome. Você já viu alguém com muita fome? E aí eu me lembro de uma experiência que nós tivemos na África, muitos anos atrás, quando nós fomos ali. E eu estava então preparando essa palavra e essa cena me veio muito forte ao coração. Nós fomos visitar uma aldeia chamada Jenshope, ali perto de Moçambique. Nós passamos numa feira e foi onde eu vi pela primeira vez ratos sendo vendidos na feira para alimento. E aí o pastor que nos acompanhava disse se nós comeríamos rato. Nós éramos uma equipe de 9 pessoas. Eu particularmente falei que eu não sei se eu daria conta de comer. E naquele momento então ele foi bom para a gente e ele comprou um frango. E um frango que era caro naquela época lá, não sei nem quanto que vale hoje, a moeda lá é meticais. E nós chegamos mais cedo na aldeia, o pessoal foi preparar a nossa comida, e lá eu não pelejei para lembrar o nome dessa refeição, mas não consegui lembrar. Eu só sei que lá eles pegam um milho, igual esse milho que a gente debulha para dar para porco, essas coisas, e eles fazem uma massa, mais ou menos desse tamanho assim, para cada visitante é 2 massas dessas. E aí, teve um dia que a gente foi para uma aldeia lá, uma outra aldeia, e eu fui dormir 7 horas da noite para não comer a bendita massa. É horrível, não tem gosto de nada. Tem sal, não tem pimenta, não tem nada. É só o milho ali cozido na água. No outro dia cedo, quando eu acordo, está lá o chefe da aldeia, reunido com o pastor, que era o nosso líder, decidindo o que faria comigo, porque eu tinha desrespeitado a tribo ali naquele momento. Graças a Deus me pouparam, estou vivo até hoje, mas o negócio ficou tenso. E aí, chegamos então nessa aldeia, era a hora do almoço, e aí fizeram então as 2 massas para cada visitante, e aí o pastor Neto falou assim, olha, o ideal é que vocês peguem o frango de molho, e que você então pegue um pedaço da massa e molhe ela no caldinho do frango, que aí você vai ver que a massa fica mais saborosa, e assim nós fizemos. E culturalmente, eles não participavam da mesa com a gente, somente o chefe da tribo vinha participar. E aí o Neto falou assim, agora observem uma coisa. E aí nós acabamos de comer, eles recolheram os nossos pratos ali, e eles foram para trás de onde era a palhoça que nós estávamos, e de repente eles começaram a pegar os ossos dos nossos pratos, e começaram a chupar, e a mastigar os ossos que nós tínhamos deixado no prato. E o Neto falou, eles não estão fazendo isso porque é cultura deles, eles estão fazendo isso porque eles não comem frango. E quando eles veem algo assim, eles ficam loucos, porque praticamente alguns aqui comem uma refeição ao dia, e olha lá, tamanha era a fome que eles tinham. Você teria coragem? Você teria coragem de pegar o osso de uma pessoa que talvez ela nem pôs a boca naquele osso, talvez delicadamente ela pegou o seu garfo e a sua faca ali. A coisa mais difícil que tem é comer frango com garfo e faca, né? O bom é você pegar a coxinha e pegar até o último, não sei nem como é que é o nome daquele negócio, até a última carninha da coxinha ali, deixar ela limpinha, né?
Talvez eles, você poderia, se ao ver uma pessoa comendo frango ali com toda a delicadeza de um garfo e uma faca, talvez até você, por um desespero, pegaria aquele restinho ali. E aí eu me lembrei de uma vez, eu estudava na escola técnica, pobre, não passava fome, mas muito pobre, e eu sempre fui muito Caxias. Estudava à tarde, e eu sempre gostei muito de matemática, e aí dia de prova, eu ia de manhã para a escola para ensinar os meus colegas a matéria para a gente fazer a prova à tarde. E a gente tinha várias salas vagas na escola técnica, e eu dava aula. E um dia nós fomos ali para o Alô Brasil, perto onde é o Tatico hoje. Era Alô Brasil. E eu e mais os colegas, nós juntamos dinheiro. Nós fomos ali, pedimos. E a gente estava com tanta fome, que a gente comeu tão rápido. E eu não sei se foi por causa disso, mas o senhor que estava do lado, ele não terminou de comer. O prato que ele pediu, parece que ele fez de propósito, de deixar aquele prato ali. Ele saiu. Nós fomos lá então e pegamos aquele prato e acabamos de comer. E hoje de madrugada, quando eu estava orando, eu falava, Senhor, por que nós não somos assim pelo Senhor? Por que a gente não age dessa forma quando nós estamos na tua presença? Por que a gente é tão formal? Um dia eu queria convidar você a vir aqui, ficar daqui te vendo as pessoas adorando. E você tentando imaginar como que Deus talvez recebe aquela adoração que está sendo entregue ali. Porque muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira muito formal, irmãos. Uma maneira tão comedida na presença de Deus, e tudo que Deus esperava era que a gente fosse mais desesperado. Eu não estou dizendo para a gente fazer bagunça no culto. Eu não estou dizendo para a gente bagunçar geral. Mas eu estou tentando levar você a fazer a seguinte reflexão: será que existe fome, sede? Será que você vem aqui por causa de uma fome e sede, ou você vem aqui para quê? Você vem aqui atrás de uma bênção, Ele tem bênção para te dar, porque Deus nunca vai recolher a mão dEle, porque Ele tem sempre mãos estendidas para abençoar. Você seria capaz de passar vergonha em nome dessa fome e sede que você carrega? Você seria capaz de provocar alguém do seu lado a fazer um pedido, como aquele homem fez naquela manhã, simplesmente para ver adolescentes famintos talvez serem saciados? Obrigado. Eu quero te fazer uma pergunta. Se essa pessoa que está do seu lado dependesse de você para sair daqui hoje com uma fome e sede no seu coração, ela sairia? Se essa pessoa que está aí do seu lado dependesse de você para ser provocado
por uma busca de Deus, ela seria provocada? Ou será que ela sairia daqui intocável? Pode ser que, ao longo da sua caminhada, as feridas, as mágoas, os ressentimentos, as situações adversas que você passou, te levaram a olhar com desprezo para uma mesa dessa. Talvez momentos de angústia que você viveu, talvez momentos de respostas que não foram dadas, de perguntas que até hoje ecoam no seu coração e que não foram respondidas, te leva a olhar para uma mesa como essa e simplesmente desprezá-la. Mas também existe uma outra preocupação de Deus comigo e com você, que é uma preocupação que desde aquela época Jesus tinha. Está lá no livro de Mateus, capítulo 23, e eu queria que você acompanhasse, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, luz flamboyante, que estão à porta do reino dos céus e não entra, mas também não deixa quem está com fome e sede entrar. Será que você é alguém desse tipo? Será que você é alguém que foi contaminado? Será que você é alguém que foi ferido por uma situação ou por alguém que quando você chega num culto como esse, você se depara com uma mesa como essa, você olha para uma mesa e talvez quantas coisas passaram na sua cabeça? Para quê? Para que fazer isso? Perda de tempo. E aí acaba que nós, além de nos tornarmos meros espectadores de tudo que está acontecendo, nós passamos para uma categoria ainda mais perigosa, que é a dos julgadores, que é daquelas pessoas que, além de só observar, elas começam a encontrar pontos pequenos, grandes, para criticar. E aí talvez você olha para isso aqui, você começa a encontrar coisas que você diz, eu faria melhor. Eu colocaria algo diferente. Essa folha aqui está caindo, eu arrumaria diferente. E aí a pergunta que eu te faço, a sua fome está contagiando quem está do seu lado? Você consegue imaginar se eu e você fôssemos pessoas tão desesperadas por Deus, que ao invés de olhar para uma mesa e desprezá-la, nós nos tornamos pessoas que provocamos os outros a vir para a mesa? Se ao invés de nos tornarmos julgadores, críticos, comentaristas, bons ou maus, não importa, eu e você fôssemos daquelas pessoas que dissessem, vamos lá? Vamos lá? Será que teríamos a coragem de dar a mão para alguém e falar, Kate, me leva, porque eu não estou dando conta de sozinho? E talvez nós estamos tão preocupados com tantas coisas. Talvez nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas. E nós deixamos, então, que alguém simplesmente vá embora com fome e com sede. Tem fome aí dentro de você? Tem fome aí no seu coração? Tem algo que desperta em você um desejo de dizer pelo menos para alguém, ei, me ajude, olhe para mim, porque eu não consigo nem me levantar para me alimentar. E eu quero então ler um último texto, está no livro de 2 Samuel, capítulo 6.
2 Samuel, capítulo 6, verso 14 ao 23. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo, a toda a multidão, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pudor nenhum se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos teus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Como nós podemos aprender coisas aqui, irmãos? Se você ler o contexto, Davi vem de uma tragédia, aonde ele está carregando a arca, e ele está levando para a cidade de Davi. Só que ele faz de uma maneira errada, e não dá tempo da gente trabalhar todo o contexto, mas Uzá vai e coloca a mão ali à frente da arca, porque a arca estava sendo carregada de uma maneira diferente, e Uzá então é morto, e Davi fica muito aterrorizado com aquilo, e o coração dele se fecha, ele manda a arca então para a casa de Obed-edom. Mas ele fica sabendo que no pouco tempo que a arca estava na casa de Obed-edom, Deus abençoou sobremaneira a arca, a casa de Obed-edom. Davi então resolve ir buscar a arca. Então agora ele está trazendo essa arca. Enquanto ele está trazendo, ele está pulando, dançando, saltando de alegria. Se você for ler, a Bíblia fala que a cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava a alma dele, porque ele reconheceu o erro que fora feito lá atrás. E aí Mical, a sua esposa, olha pela janela, é aquelas pessoas que ficam ali observando como é que você se coloca diante de Deus no culto, como é que você o adora, como é que você fica, e de repente essas pessoas se tornam tão frias, tão distantes, tão críticas, tão julgadoras. Ela então espera que Davi se aproxima dela ali na sua casa, e a Bíblia fala que Davi foi ali para abençoar a sua casa. E Mical fala assim, em outras palavras: que homem sem vergonha é você, um rei pulando e saltando junto com as servas, quem você pensa que você é? Mas isso não rouba de Davi a sua identidade. Ele fala: eu sou um servo do Deus vivo, e na presença dele, se for preciso, me humilharei mais ainda, porque eu sei quem eu sou, mas também sei quem ele é. Nós estamos falando de homens e mulheres extravagantes. Nós estamos falando de homens e mulheres que são livres na presença de Deus. E a pergunta que eu te faço é: você quer ficar em qual grupo? No grupo de Davi, um homem extravagante, um homem que não mediu forças para se colocar na presença de Deus? Ou você quer fazer parte do grupo de Mical, aquele grupo que fica apenas na janela observando para criticar,
e para fazer comentários maldosos. É tempo de um posicionamento. É tempo de escolhermos. E as nossas escolhas revelarão o nosso destino. É tempo de fazermos escolhas que definirão que tipo de relacionamentos queremos ter com Deus. É tempo de dizer para o Senhor: Senhor, eu te quero mais perto. Ou talvez, Senhor, fique aí de longe. Queria que você ficasse de pé. Eu quero ler esse texto e eu não vou comentar sobre ele, porque só aqui seria outra palavra. Êxodo capítulo 20, verso 19 diz assim: disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo viu o monte ali, fumegante, trovões, relâmpagos, e eles ficaram tão apavorados com aquela presença de Deus, que eles viram para Moisés e falaram: olha, pode subir lá no monte, pode orar, pode buscar de Deus, e aquilo que Deus falar com você, nós vamos ouvir, mas nós vamos ficar de longe. Sabe, irmãos, nós temos hoje essa cultura no nosso meio, a cultura de achar que Deus só fala com quem está aqui. Eu quero te dizer algo: Deus pode ministrar ao seu coração aí agora. Deus pode sussurrar nos seus ouvidos. E eu encerro o início dessa série, então, me lembrando de uma vez, há muitos anos atrás, eu era líder de adolescentes junto com a minha esposa lá na Fama, e nós fizemos um jejum de 21 dias com esses meninos só no líquido. Cadê a Degmar? Levanta a mão, Degmar, bem alto. Sobe na cadeira aí, por favor. Degmar brigou com a gente, irmão, falando que a gente estava fazendo as filhas, mais a filhinha dela ali, passar fome. Ela era muito magrinha, tadinha. Nós ficamos 21 dias só no líquido, com 13 anos de idade. E aí nós fizemos um tabernáculo. E fizemos a simulação de um tabernáculo lá no subsolo. Pedimos eles para levar almofadas, tapetes, para que a gente passasse o dia na igreja. E nós simulamos então o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E houve um momento que os nossos líderes desceram e eles não conseguiram entrar. Tamanha era a glória de Deus ali naquele lugar. Eles não tiveram coragem de entrar. A glória de Deus pode encher esse lugar aqui agora. Você crê nisso? A glória de Deus pode encher a sua vida aí onde você está. E a Bíblia fala que houve um momento que Salomão, ele viveu isso, quando ele consagra o templo que ele constrói a Deus. E ele então leva ofertas a Deus ali, ele sacrifica ovelhas, ele sacrifica animais. Só ovelha, ele sacrificou mais de 100.000 ovelhas num só dia. E aí Deus então vira para Salomão e diz: olha, eu ouvi o clamor que você fez na consagração desse templo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e mudarei a sua sorte. Há um único caminho para mim e para você, que se chama arrependimento. E nessa manhã nós queremos dizer: Senhor, a tua face nós queremos ver. Vem, Senhor, com o peso da tua glória.